Chegou a hora, Juca, O que, meu filho? para nós falarmos Não. da Sul-Americana e do Huracan. Corinthians. Mas, ô Tironi, vamos falar sério. Não, mas é. O assunto que interessa no Corinthians no momento é essa vergonheira do impeachment. Do senhor. Também podemos falar. Porque o time, veja, o Dorival, eu acho, qual que era assim, a característica que todo mundo mais aplaudia no Dorival? Era a coisa do cara que não inventava moda, que não é professor Pardal, faz feijão com arroz, bem temperado, dá certo. Aí ele vai pro Corinthians, nessa draga. Embora seja campeão paulista, eu gosto sempre de lembrar você. 27 de março, histórico. Histórico. Inventa o Félix Torres de lateral. O Ranieri de meio armador, na frente. É um jogador que, se tem alguma qualidade, e tem, é como primeiro volante. Ele põe o cara lá na frente. Houve um lance em que era para fazer o gol, ele dentro da área, e ele não fazia a menor ideia de como se comportar dentro da área. Eu lembrei da minha mãe me chamando a atenção na missa de domingo. Comporte-se, você não está em casa, está na igreja. Com ele é assim também. Comporte-se, você não está no meio de campo, você está dentro da área. Entendeu? Então, não pode. Aí perde o Yuri. O nosso holandês magnífico, na hora do pega pra capar, me parece que ele não é exatamente um especialista de momentos decisivos. Quem diria, né? Parece que ninguém avisou. Não, é uma novidade, é uma surpresa. Aí, veja, entrou o Garro, 2 bolas paradas, quase aconteceu alguma coisa. Mas eu estou perplexo com o Dorival. Eu estou achando que o Dorival está sendo vítima da situação em que ele entrou no Corinthians. E, aliás, eu me pergunto se o Ancelotti também não será. É possível você se blindar, se chegar num clube como ele chegou, imediatamente impeachment do presidente? Ou o Dorival, ou o Ancelotti negocia com um, quando chega é outro. Quando negocia com um, negócio é outro, mas E ainda tem um empresário no meio. o contrato é o mesmo Sim. e de um valor astronômico. E não foi do nada, né? Já era algo avisado. O Dorival entrou lá, assim como quando ele entrou na CBF, ele já sabia de todas as condições, já sabia de todas as dificuldades. Mas você tem visto as entrevistas dele? Na última, pelo menos ele reconheceu, diferentemente do Leonardo Jardim do Cruzeiro, que que queria foi passar, que Isso. tentou passar, que se mobilizou para passar É. e que não conseguiu e que jogou mal. Pelo menos ele reconheceu. Isso é verdade. Não foi como ele fez na Copa América, na seleção, que falava assim, estou vendo evolução. Processo. Evolução. No processo. É o processo. Mas ele está macambúzio. Bom, é claro, você dirá, e como é... Mas como, ele é meio como macambúzio não mesmo. estar Você macambúzio? já viu o Dorival Sim. dando gargalhada, dando cambalhota? Nunca vi. Cambalhota não, mas rindo no São Paulo ele ria. Mas né? eu acho que- Não sei se o peso da seleção. Eu tá acho que pegando, na não sei. análise do Dorival do elenco do Corinthians, eu acho que ele tá falhando. Ele não tá percebendo as limitações do elenco do Corinthians. Quando ele tenta pôr o Ranieri de meia, o Castilho na ponta, o Félix Torres na direita, ele tá tentando fazer coisas que outros times estão fazendo, mas que jogadores têm capacidade para isso. Como o Zubeldia achou o Ferrarese, por exemplo, para poder jogar, e tá dando certo, e tá conseguindo. O Dorival ele tem tentado fazer algumas coisas no Corinthians que claramente você não vê. O Carrilho na ponta, eu chego a concordar. Porque as melhores partidas do Carrilho no Corinthians, ainda com Mas no a Paulistão. família Dias, foi na ponta direita, explorando o corredor. Falar em ali. família Dias, o Corinthians está devendo uma nota Que não me diga, tá? impressionante para a família Dias. Aliás, né? saiu notícia, E inclusive, pro que tá Vasco. devendo pro time inteiro, né? Sim. Luva, Premiação. premiação. E Depay também tá insatisfeito nos bastidores. Gente, Pai está insatisfeito com o dinheiro que recebe. Pai tá Que não recebe, né? É o dinheiro que não recebe. Mas, gente, esta figura caricata, eu não sei definir, do Augusto Melo, no último dia dele, horas antes dele ser impeachado, esse cara, ele cometeu 2 gafes, mas gravíssimas, contra 2 patrocinadores do Corinthians. O time patrocinado pela Nike, ele citou a Adidas. Está praticamente assinado com a Adidas. Que era mentira. E era mentira. E disse, para se justificar que ele não tinha nada a ver com a Vai de Bet, que ele não é um viciado,
que ele não joga. Entendeu? Quer dizer, só que ele tem uma casa de aposta na camisa do Corinthians. Paga uma bala. E que Paga banco uma de pai. bala. E ele diz que banco ele... de pai. Isso, né? Eu até gostaria muito, mesmo que não tivesse. Mas ele é um desastre. Ele não é um elefante numa loja de louça. Eles são 2 elefantes numa Não há loja de louça. nada de elefante. Arnaldo, o seu pitaco, acho que o seu pitaco sobretudo sobre o Dorival, o começo do Dorival no Corinthians. Eu vi uma tentativa do Dorival de correção do pior que o Corinthians tinha sob o comando dos Dias, que era a questão defensiva, né? Tomar muitos gols, ser muito vulnerável. E aí essas situações, o Danilo citou lá, o Félix Torres na lateral, enfim... ele até conseguiu que o time fosse menos bombardeado. Só que, ao mesmo tempo, o time perdeu o que tinha de melhor com os Dias, que era a agressividade, a criação de chances e tal. O jogo que o Corinthians melhor jogou com o Dorival foi o jogo que o Corinthians mais se pareceu ao Corinthians dos Dias. Foi contra o Internacional, naquele jogo meio maluco, 4-2. O Corinthians, de fato, não jogou bem. Eu não estranhei Danilo, o Dorival, priorizar a Sul-Americana em relação ao brasileiro, porque mesmo no Flamengo ele priorizou Copas, né? E pouco se dedicou ao campeonato de pontos corridos. Mas agora eu acho que é uma situação, a gente estava projetando todos os outros depois da parada, né? Depois com a janela para a fase decisiva e tal. O Corinthians ainda está na Copa do Brasil, o sorteio é segunda-feira, também, aliás. E está numa posição no Campeonato Brasileiro intermediária, e acho que o Corinthians tem hoje elenco para brigar para voltar a Libertadores no ano seguinte. Eu não sei para quê, mas eu ainda insisto, deveria ser. Se o Corinthians fez o esforço que fez ano passado para disputar a Libertadores, a gente viu o que aconteceu esse ano, mas enfim, tem elenco para isso. Só que a gente não sabe, como o Juca está falando, literalmente o que será o Corinthians daqui a 2 meses, 45 dias. O Corinthians Clube, se ele vai contratar, ele vai vender, ele vai quebrar, ele vai ter presidente, ele vai ter o mesmo time, os caras vão abandonar o barco. É a grande interrogação da temporada do futebol aqui, né? Mais até do que o Santos do Neymar, hein? A gente nem falou do Neymar pai, e o Santos não tem nem Copa do Brasil para disputar, né? O Santos só tem a rabeira do brasileiro, sei lá, é também uma bizarrice sem tamanho, mas por incrível que pareça, o Santos tem o presidente e tem um time que pode ou não ter o Neymar, é isso. O Corinthians a gente não sabe, literalmente, o que vai acontecer, né? O presidente, o vice, né, Juca, que não falava com o presidente há 1000 anos, começou a abrir as gavetas e começou a ver que ferrou, né? Ele começou a abrir as gavetas agora e os boletos começaram a saltar, todos da gaveta. E a gente não sabe onde isso vai parar. E aí o Juca tem razão, é impossível isso não atingir o time. O Augusto fez de tudo para que o time ficasse blindado do caos que ele instalou, pagando só o time. O resto ele não pagava, né? Não pagava nem a Profut. Outros clubes. Não, nem o Profut e nem o prêmio da Libertadores das Brabas. Sim. Que de repente tiveram uma brutal queda de rendimento. Por que será? Pois é. Olha, exatamente. E aí a gente, nesse contexto, sem comando, sem governo, a gente não sabe o que vai ser do Corinthians 2025, literalmente. E o campo, eu imagino que seja atingido, e eu tô com o Danilo também nessa história. Quando disse sim ao Corinthians, o Dorival sabia que o presidente ia cair, que o caos estava instalado dali a 20 dias, né? Então, ele topou essa empreitada. Topou sabendo. Topou sabendo. Topou sabendo. O Ancelotti também. Ó, deixa eu dar